bem, estamos mais uma vez aqui no Café Cast com o Carlão. E dessa vez, um papo reto com duas pessoas, dois amigos. Você vai ver só o que nós vamos falar aqui hoje. É um papo para se pensar, hein? Eu quero antes falar um bom dia aqui, uma boa tarde, uma boa noite para o Léo, que é o líder desse movimento, Papo Reto. Léo, bom dia. Bom dia, meu irmão. Muito bom estar aqui, poder participar desse tempo. Cumprimentar meu amigo Caleb, que está aqui na nossa frente. Bom dia, Caleb. Bom dia, Carlão. Boa tarde ou boa noite, né? Vai depender da hora que as pessoas estiverem ouvindo aqui. Normalmente, eu deveria já falar boa noite, porque o nosso podcast é toda quarta-feira, às 19 horas, a primeira exibição. E depois, claro, fica gravado lá para as pessoas assistirem. Léo, eu quero falar antes com você e depois o Caleb vai colocando aqui, ponderando os nossos pontos de assunto. Quero perguntar para você, o Papo Reto é um trabalho hoje com meninos, né, com adolescentes de uma Fundação Casa. Crianças que cometeram delitos que vão para ali e dali vocês tentam restaurar a vida dessas crianças através de uma palavra aplicada, de conselhos. Conta pra gente como é que funciona isso daí. Tá. O Papo Reto, na verdade, ele é uma associação, né, evangelística que ele tem algumas frentes dentro da missão urbana no contexto da cidade. Uma delas é o Papo Reto Resgate, que é essa atuação que nós temos semanalmente dentro da Fundação Casa. Nós estamos hoje em 3 unidades, né? Nós temos 3 casas hoje na cidade, que é a Casa Campinas, Maestra e Andorinhas, e o trabalho hoje acontece dentro de todas elas. Toda sexta-feira, nós temos ali 3 equipes entrando nesse ambiente para ter uma troca de ideia com adolescentes e funcionários acerca do evangelho, acerca do meio pelo qual eles podem ser restaurados desse lugar, dessa condição em que eles se encontram. E tem sido um desafio, assim, eu digo até que é apaixonante, porque... E aí você tem pessoas que te auxiliam lá. Nós temos uma equipe hoje. Uma equipe. É um ministério interdenominacional, então nós temos pastores de várias comunidades, denominações, irmãos de outros ministérios, que quando se juntam ali, juntam para... Uma pessoa católica, cristão católico, pode fazer parte? Pode convidar para estar com a gente lá, conhecer o trabalho. Tem alguns critérios para entrar na equipe, mas para visita, a pessoa pode ir. Tem tudo baseado em um treinamento, né? Tem. Caleb faz o que lá, Caleb? Você joga bola com as crianças? A função é essa? Não, o futebol é uma programação mais esporádica lá, né? Geralmente, nas sextas-feiras, a gente tem as reuniões lá com os meninos, a gente faz um louvor, troca uma ideia, né? Prega o evangelho para os meninos lá. E o futebol é uma estratégia nossa lá de chamar eles se misturar mais com os meninos, né? Exatamente. Ganhar a intimidade deles, porque eu acredito que essas crianças chegam lá, todas elas muito traumatizadas, né? Uhum. Todas elas com problemas sérios, porque se cometeram um delito, é porque teve algo de errado aconteceu na vida, no caminho delas para chegar ali. E quando chega ali, chega com a vida totalmente destruída, não é isso? Sim. É um ambiente de uma hostilidade, né? A gente sempre fala isso, né? O evangelho não comunica com um delito, né? Então eu não vou lá para falar com crime. Crime quem cobra é o Estado. Eles estão pagando pelo que fizeram ao Estado. O evangelho ele comunica com uma pessoa que está por trás do delito. Então a nossa realidade ali é de tentar acessar a história por trás da história. E aí isso é impactante. Porque de fato quando a gente olha além do que está sendo exposto, que de fato está preso porque cometeu algo, mas quando você olha além do que está sendo apresentado, tem uma história. E essa história normalmente é marcada por um monte de coisa. Abandono, orfandade, abusos, traumas, algumas decisões, né? Tem um número pequeno de meninos que tem uma boa estrutura, mas que resolveu se aventurar e acabou indo parar naquele lugar. Mas na maioria são histórias de não conhece o pai, alguns não conhecem a mãe, família toda vinculada ao mundo do crime. Então as histórias são bem assim... assustadoras até. Chega por acaso nesse mundo ou não? Ou chega porque tem um histórico? Cara, tem uma construção. Tem alguns que, como eu disse, né, eles querem se aventurar, ver o que vai dar e acabam se envolvendo. Mas a grande maioria, quando a gente começa a conversar, tem uma história. Tem uma caminhada familiar, tem uma caminhada de perto. Alguém meu pai era, meu pai tá preso, minha mãe tá presa. Eu não tive família, não tive estrutura. E aí o tráfico me abraçou. O movimento me apadrinhou e eu tô aqui. Nós vamos falar dessa recuperação daqui a pouco. Vou fazer uma pergunta para você, Caleb. Só posso complementar essa? Pode, claro. Fica à vontade. A gente tem conscientizado eles muito dessa decisão deles também, né? A gente costuma dizer lá que a história e o ambiente influencia, mas não vai justificar a decisão que eles tomam para chegar lá, entendeu? Então, isso é bem interessante que eles estão tendo essa consciência também dessa escolha, né?
mas não tem como a gente não falar que o ambiente ali influencia bastante, a história, quando você começa a conversar com um, com o outro, aí você escuta algumas histórias que acho que mais pra frente a gente pode até citar uma ou outra aqui, Claro, que é a bem gente quer contar impactante. uma história para Exato. impactar através do podcast. Mas não tem como a gente não dizer que influencia, assim. A pergunta que eu ia te fazer, qual é a idade desse jovem, desse adolescente? A menor idade, aquela que você falou, não é possível. Esse cara com Eu tão acho pouca que- idade Eu acho chegou que o aqui. mais novo ali já teve mais com essa idade, mas acho que foi 12. 12 anos. A partir de 12 anos. É, menos que isso a 12 gente não anos viu já. ali. É assustador, não é? Demais, carinha de bebê. Com 12 anos. Carinha de bebê, bochechinha assim, ó, você fala, o que é isso? Tá. E aí você vai vendo o ambiente. A recuperação nós vamos falar depois. Agora eu queria saber do Léo, você é um pastor de uma igreja. Uhum. A sua igreja é nesse sentido ou você é a igreja tradicional, normal, que ela é uma dos cultão de domingo e tal? Ou mais a aplicação do seu ministério influencia na sua ministração lá dos domingos? Não, totalmente. A igreja é totalmente envolvida no trabalho, né? Eu estou nessa comunidade de fé hoje. Eu transicionei no final de 2025 para 2026. Comunidade cristã Orem, na cidade de Paulínia. E o meu pastor é envolvido no projeto, faz parte da liderança, inclusive, do Papo Reto Resgate. É um pastor de uma veia missional muito forte. Então, as minhas mensagens são influenciadas pela minha vivência na semana. Porque, assim, o trabalho na fundação é uma frente do Papo Reto, como eu falei. Então, tem outras frentes, como, por exemplo, tem uma frente que é o Boas Notícias, que a gente realiza encontros, reuniões em lugares comuns. Bares, adegas, padarias, marmitarias, ponto de tráfico na cidade. Então, a gente reúne para ter o mesmo modelo lá de dentro, só que do lado de fora, com pessoas que não frequentariam uma igreja, que não pisariam em um ambiente religioso. A gente reúne com eles e convida eles para essa mesma reflexão. Então, não tem como eu não ser influenciado, porque a frente do Papo Reto ela é toda missional, urbana, relacional. Então, quando eu subo para pregar no púlpito, é uma mistura um pouco de tudo isso daí. É o cuidado pastoral, é o cuidado com a alma da pessoa, mas é também um encorajamento de, você precisa ir, você precisa ver o que Deus está fazendo lá fora. Não necessariamente numa fundação casa, mas nos lugares onde você está e tudo mais. Você falou aí no meio da sua fala do ponto de droga, o mais conhecido como boca, né? Que é um termo, acho que mais popular para esse tipo de coisa. E você já teve caso de você chegar num ponto desse daí para levar o evangelho e resgatar alguma criança? Sim. Não só criança, né? No caso do lado de fora, a gente lida mais com adultos, né? Ah, você trabalha com adulto ali, na verdade, vai influenciar na criança. Quem tiver ali vai de alguma forma ouvir, né? Mas o evangelho, ele nos dá essa porta aberta para entrar e sair de qualquer lugar, né? Então, eu venho de uma vida antes da conversão que a própria vida ensinou algumas coisas acerca de saber chegar, a questão do respeito, da humildade, independente do lugar. Então, onde há o propósito de ir para anunciar o evangelho, independente da realidade que seja. Você teve alguma vivência na infância com isso? Com o tráfico, não. Eu tinha um trabalho envolvido com o rap e quem me cuidava da carreira por trás tinha um envolvimento muito forte. Agora você falando aqui, os seus traços me levam a esse tipo do personagem do rap, né? Olha, Brusão, boné. Graças a Deus por isso, que parece, eu falo que parece outras coisas. Ele parece. E o Caleb? Porque o Caleb, eu posso falar do Caleb porque eu conheço a história dele. Como que você foi parar num ministério desse? Você que é envolvido numa igreja tão considerada uma igreja grande, uma igreja de uma elite da cidade, você tem uma vida saudável financeiramente, pais bem-sucedidos, né? E como que o Caleb resolve ir prestar? É o chamado de Deus? Com certeza. Com certeza. E seu filho também, né? Pedrinho falou, Caleb, você precisa ir na fundação comigo lá um dia, cara. Pastor Léo lá, conheci ele no Guarani, na época do Guarani, ele pregava lá nas celas, né, no clube, assim, quando tinha lá, antes do jogo. Falei, não, bora lá, bora. Vamos lá conhecer, eu fui um dia e não parei mais. Foi impactado. Mas porque é um ambiente ali que você... Eu falei esses dias a gente tava gravando o documentário do Papo Reto. Eu vi lá, o Pedro saiu. Inclusive, você coloca aí pro pessoal ver depois. Se você quiser deixar o endereço, tudo fica... O Léo te manda depois. Do endereço aí, vamos colocar assim, a gente vai fazer um trabalho conjunto. Quando que mais? Vai lançar dia 18 de julho. 18 de julho, um documentário. Documentário do Papo Reto, Resgate, né? Que é o trabalho na fundação. Certo. E a gente tava gravando e eu falei que o Papo Reto foi um papo reto comigo também, né? De Deus comigo. Porque você chega lá dentro, você começa a valorizar aquilo que
em outro momento, se tornou algo banal, assim, sabe? Algo que você não dava mais tanto valor. Por exemplo, uma das histórias que eu falei que um menino que me impactou muito, que eu também citei no documentário, foi que um menino falou que tava ali porque o pai dele comprou uma bolacha pra ele, jogou no colo dele e tava jogando na cara dele que tinha comprado uma bolacha pra ele. Cara, vontade, agora que você escuta isso, vontade de sair de lá, passar no atacado, você comprar 1000 bolachas e levar lá dentro. É a vontade que dá. Então, você se depara com situações como essa, não tem como você não ser tocado ali e ficar comovido com as histórias, né? E querer amar aqueles meninos e pregar o evangelho, que é a única saída que eles têm ali. Léo, a gente falou aqui de todo esse movimento e falando das pessoas, o Léo e o Caleb, como são e como foram impactados. Você acha que o impacto de vocês na vida dessas crianças está surtindo assim aquele resultado que vocês esperam ou vocês não contam com isso? Meu irmão, eu acredito que sim. Eu acredito que por estarmos ali direcionados, né? É um chamado, é um mandato para nós estarmos ali. Eu não tenho dúvidas que sim. Mas eu diria que o efeito contrário também é muito real. Ele está causando um impacto em nós muito grande. Né? Muito grande, muito grande. Você está com uma equipe grande já, né? Tem um time bem legal, tá com 23 pessoas 23 hoje. pessoas, 2 aqui representados, mas tem mais 21 aí que não está aqui com a gente. Dividem as escalas, né? Porque hoje nós estamos numa escala das 8 às 10, das 2 às 4 e das 3h30 às 5. Toda sexta-feira, né? Então a gente tem uma equipe que se divide nessas 3 unidades. E eu sempre falo isso, né? Que a missão ela não é da igreja, a missão ela não é do Léo e nem do Papo Reto. A missão é de Deus. Deus é um Deus em missão. E ele nos convida a participar. E sempre que a gente se envolve com o que Deus está fazendo, a gente volta transformado. O Caleb citou esse exemplo de estar ali dentro e se deparar com essa realidade. É impressionante a forma como Deus ele se importa com essa miséria humana, com esse caos da humanidade, né? Tem alguns amigos que vão lá, às vezes, a primeira vez, e eles sempre me fazem a mesma pergunta. Léo, por que a presença de Deus aqui é tão forte a ponto de não ser da mesma forma na minha igreja? E a resposta é muito simples. O desespero de alma lá dentro atrai a presença de Deus para aquele lugar. A fome. Às vezes aqui fora não há tanta manifestação porque nós já estamos saciados de muitas outras coisas. Mas lá dentro há uma fome desesperadora de algo que possa resolver. Não apenas o cumprimento da pena, mas de resolver uma demanda interna, de um vazio existencial, né? E Deus se importa com esses lugares, cara. Deus, ele olha para essas pessoas não pela ótica do delito que cometeram, mas pela falta que existe nelas, e ele preenche esse lugar. Então, nós temos casos de adolescentes que são tocados. Eu sei que a longo prazo haverão muitos outros testemunhos. Serão transformados, porque o evangelho é poderoso. Quando eu prego lá dentro a palavra e eu olho para a realidade, eu falo, meu Deus, isso aqui tá caindo numa terra dura. Às vezes dá essa sensação, porque eu sou ser humano. Mas aí eu me lembro onde eu estava um dia. E aí eu me encontro neles. Eu olho para a realidade deles e eu falo, mas mudou a minha vida. Mudou a minha história. Se mudou a minha história, muda a vida de qualquer ser humano da face da terra, independente da realidade que ele se encontre. Então, sim, eu creio que haverá muitos frutos, mas uma fala de uma funcionária na gravação do documentário, ela trouxe paz ao meu coração, assim, muito, muito forte. Esse documentário está sendo gravado com a participação de funcionários, adolescentes, foram autorizados a participar, não vai aparecer o rosto, mas eles estão falando no documentário, e a galera da equipe. E uma funcionária fala lá bastante emocionada, e no final da fala ela diz assim, eu sei que esse trabalho é um trabalho difícil, é uma terra árida, e talvez vocês pensam que vocês nem vão ver os frutos. Tá tudo bem. Se vocês não verem, tá tudo bem. Porque nós, como funcionários, estamos colhendo deles todos os dias quando nós estamos aqui dentro. Então, há uma harmonia, né? Eles dizem, os funcionários dizem, que funcionários que não se falavam hoje se falam. Brigas internas entre os adolescentes, numa diminuição, assim, assustadora. Isso que eu queria te perguntar. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa calma, dessa mudança de comportamento. Porque essas crianças não chegam ali, a gente já vai chamar de criança, porque são crianças ainda, adolescentes. Eles não gostam de saber isso não, mas são mesmo. Porque, como o Caleb falou agora há pouco, aí, uma criança de 12 anos, para mim, é uma criança. Eu acho que é o começo da adolescência, isso, né? Pelo menos se a gente for comparar pela idade cronológica, é isso. O começo da adolescência, quando ele começa a desenvolver ali. E o interessante, os sonhos deles. Eles têm sonho, eles transmitem para vocês que ele tinha um sonho que foi interrompido por causa de um deslize, né? Por conta disso. Pode falar os dois, viu? Eu acho que o Caleb e o Pedro são ferramentas pontuais, porque eles sempre ministram sobre esse tema. O Pedro, antes até do Caleb começar aí, o Pedro sempre trazia essa reflexão, né? Da importância de sonhos,
da importância do que você quer quando você sair. É. Você precisa projetar, você precisa planejar. Não adianta você querer ser livre só do lado de fora, você precisa primeiro ser livre do lado de dentro. E se você for livre do lado de dentro, você vai ser livre quando sair lá fora. Porque a sede da molecada eu não vejo a hora do meu relatório voltar da mão do juiz, dizendo que eu tô livre. Liberdade chegou, como eles dizem, né? E a gente bate muito na tecla do Espera dia a dia. dia a dia. É assim, calculado. Eu imagino, porque eu não convivo muito, não vou ali visitar, e nunca tive preso também para saber se eu estava esperando o dia seguinte chegar. Então... Eles contam nos dedos. Eles contam nos dedos. A gente vê dos filmes, a gente vê dessas coisas, dos documentários que a gente recebe. A nossa provocação com eles em cima disso é tentar fazer eles entender o que é liberdade. E aí você pergunta lá dentro, quem aqui é livre? Todo mundo levanta a mão. O que é liberdade pra você? Fazer o que eu quero. E se você fez o que você quer e você veio preso, tem algum problema com a sua liberdade. Pô, eu nunca tinha pensado nisso. Você pode fazer o que você quiser, você pode ir embora agora? Eu não posso ir embora agora, então você não é livre. Então a gente traz essa ideia de que o evangelho vai libertar pra verdadeiramente ser livre internamente, pra quando a porta lá fora abrir, que aqui dentro você faz promessa, eu vou sair, vou arrumar um trampo, eu vou estudar, vou honrar minha mãe. Não vai. A gente faz umas perguntas provocativas lá dentro, né? O pessoal da equipe fala que eu gosto de caçar umas confusão. E eu me divirto com elas. Mas às vezes eu pergunto assim pra eles, principalmente quando eles não conhecem a gente, né? Quem aqui morreria pela mãe? Pelo amor de Deus. A mãe é a heroína máxima. Seguem o exemplo do pai na maioria das vezes. Muito mais do que o pai, né? Pra essas crianças, a mãe é a figura da divindade. Mas eles seguem o exemplo do pai. Então você vê que é uma distorção muito grande. Quem é que morreria pela mãe? Aí todo mundo levanta a mão. Fala, se hoje tivesse uma situação... Uma pessoa tá lá na sua casa, tem uma bala na arma, morre você ou sua mãe. Quem morre? Eu morro pela minha mãe, tá de brincadeira, minha mãe é tudo. Falei, se eu provar pra vocês que vocês são um bando de mentirosos. Mas como assim mentiroso? Tá de brincadeira? Como assim mentiroso? Falei, mentirosos. Porque você tá dizendo que morreria pela sua mãe, mas você não conseguiu nem dizer não pro amigo que te chamou pra fazer um assalto pela sua mãe. Você não conseguiu viver por ela, você não vai morrer por ela. Aí eles param assim. Levam... Pô, eu não tinha pensado nisso, cara. Então a gente leva, além de levar a palavra que transforma, a gente entra no universo deles. E aí por isso que eu digo que é um trabalho aberto para quem quiser participar, mas não é todos que vão ficar. Porque é uma descida de nível mesmo. A gente desce no nível deles para relacionar com eles, ouvir histórias como essa que o Caleb falou e entender quais são as perguntas. Porque dizer que Jesus é a resposta, todo mundo sabe. Mas nós queremos saber quais são as perguntas. Qual é a pergunta para apontar Jesus como resposta? E aí você tem que se misturar com a história. Aí você sai de lá, tem dia que chorando, tem dia aqui indignado, tem dia aqui com muita raiva, né? Acho que uma das primeiras vezes que eu fui, o Léo tava trabalhando esse assunto de sonhos com ele, né? Do ponto pós-fundação. Você acabou de sair, o que você vai fazer? E aí a gente começa a trabalhar com eles. E é interessante que eles falam assim, não, eu quero trabalhar, quero voltar a trabalhar com a minha tia que tem um cachorro quente lá, que faz lanche. Quero cortar o cabelo, que eu já cortava. Então vou sair daqui, vou juntar uma grana, vou comprar uma maquininha, vou comprar meus negócios e vou cortar cabelo. Então eles sonham sim, a gente trabalha isso com eles. Inclusive o Léo levou um cara fera lá, um artista, que a gente conseguiu fazer uma pintura lá na frente da... Como é que chama? Não é pintura, né? Grafite? Aquelas artes reais. E ele fez uma criança brincando com Lego. E aí o Léo chegou pra ele e falou, meu irmão, mas você fez uma criança aí, quantos anos tinha criança? Uns 10 anos. 10 anos? 10 anos, não tem criança com 10 anos. Ele falou assim, não, mas dentro de cada um desses meninos aí dentro da fundação, existe uma criança e uma infância que foi roubada. E o Lego é o seguinte, é um brinquedo que se você monta uma coisa que você não gosta, você pode desmontar e montar de novo se você quiser, entendeu? Então, essa ideia de sonho mesmo, de reconstrução, deles saírem dali com essa perspectiva de voltar a sonhar, sabe? De ver o valor que existe em você ter um trabalho digno, você estudar. A gente tem trabalhado bastante isso ali com eles. Você falou de Lego, eu vou até virar pra câmera aqui pra falar, porque eu brinco que eu não tenho muita habilidade com a mão, né? Eu sou meio tosco com a mão ali, eu não tenho muita... Então eu falo que meu pai não me deu um Lego quando eu era pequeno, porque eu não sabia montar os brinquedos. Por isso que hoje eu não tenho essa habilidade. Vou fazer alguma coisa, nunca saí. Eu entrei numa escola de informática lá na época e tinha que fazer solda, porque eu ia consertar o computador. As minhas soldas eram as mais absurdas possível, porque eu não conseguia dar o ponto certo da solda. Então eu brinco que faltou Lego aí na mão. Aí você falou, agora me lembrou. Mas eu queria falar com você, Léo, nós conversamos aqui em off, né? Eu falei, fica chique, né? Fica bonito aqui dentro do podcast falar isso. Nós falamos sobre as meninas, né? Por que as meninas não têm você falou que só tem uma casa em São Paulo. Quando uma menina comete delito nessa fase da adolescência,
Ou ela vai para São Paulo, ou ela é libertada por algum... Conta um pouquinho dessa fase da mulher, porque a mulher também comete, não comete? Sim, Ela está envolvida com um namoradinho, com alguém, ela está envolvida. Tem um caso de um amigo nosso, o Caleb eu acho que não conhece, mas lá de Belo Horizonte, que a filha dele se envolveu, foi presa por conta de uma bobeira. Ela estava num bailinho, desses bailinhos de bairro, e o camarada lá, o menino chegou, tinha roubado um carro, e convidou ela que ele iria levar ela em casa. E ali, no momento do bailinho ali, ela aceitou o convite e entrou no carro. Ao virar a esquina, a polícia estava no comando, para o carro, prende os dois e leva para a delegacia. O pai em casa, achando que a menina estava simplesmente no bairro, de repente é surpreendida. Ela não tinha nenhum delito, ela não cometia nenhum delito, mas ela foi envolvida por uma pessoa que tinha cometido delito. Aí você falou das mulheres. Conta para mim um pouquinho como que funciona essa parte das mulheres. Das meninas, o que a gente sabe é do conhecimento que nós temos nas casas que nós estamos, né? Às vezes a gente conversa isso com o pessoal de lá. Casa de menina tem na capital, né? São 2 ou 3 unidades, se eu não me engano. Então, quando uma menina é presa, ela é direcionada para a capital. Se ela está, por exemplo, em Campinas, em uma das casas, ela fica ali por um dia, né? Tem um lugar separado, ela fica por um dia e já é transferida. E o que se conta é que delitos de meninas, para que ela fique presa, normalmente são delitos mais graves, assim, né? Então, dificilmente uma menina fica presa por um delito leve. Ali com os meninos, a gente tem desde ladrão de chocolate num condomínio até latrocínio, sequestro. Tem uns casos mais assim, né? Mas varia muito. 90% dos casos de adolescente homem preso na Fundação Casa é tráfico de drogas. A maioria são por tráfico. Tem os casos mais graves, mas a maioria é isso. Agora, a menina não. Menina, quando ela se envolve a ponto dela ser privada de liberdade, normalmente são casos, assim, de um perigo maior para a sociedade, para o poder público e tal. Então, nós não temos na cidade uma casa de acolhimento só para meninas. O trabalho do Papo Reto hoje é só com homens. Hoje apenas com homens. Quem quer trabalhar com vocês também tem que ser homem, porque o trato é com homem. Não teria uma pastora, alguém que vai lá. Nós temos autonomia para levar, mas nós optamos em não. Até para que a gente tenha a liberdade total de entrar nos assuntos com os meninos. Sim, falar Então, mais o papo reto mesmo. A língua deles. Às vezes tem que entrar bem na realidade que eles estão inseridos, né? Então uma mulher pode dar uma inibida nessa liberdade de falar. Travar. Né? E toda sexta ali é uma oportunidade que pode ser a última, né? Porque o adolescente pode estar ali hoje e amanhã ele ir de liberdade, por exemplo. Então a gente tenta não desperdiçar as oportunidades ali pela eficácia do trabalho e tal. Mas já aconteceu de estar liberto numa sexta-feira, ir embora e na outra sexta voltar e estar lá de novo? Poxa 3 vida. dias depois. Hã? Tem uns que bate recorde. 24 horas na rua, volta. Dia. Tem uns que... Os meninos estavam falando lá esses dias. Aí tinha um menino que voltou lá, né? Porque inclusive é legal falar sobre essa reincidência, porque quando eu cheguei lá, era a minha curiosidade. Eu falei assim, mano, porque a gente quer ver, né? A gente quer ver. Quando você chega lá, todos os meninos, eu percebo um padrão ali, né? Pô, você tá há um mês indo no projeto, e aí você já quer ver alguma coisa, você já quer ver um fruto, sabe? E é do humano, da nossa carne, assim, né? Querer apressar as coisas, querer ver. Aí o Léo, conversando com o Léo, ele falou assim, não, Caleb, mas esse ministério, a gente pode chamar ele de ministério das sementes invisíveis. Porque realmente, como a funcionária disse, é um lugar difícil, sabe? Histórias, e o padrão, e a influência do pai, que também às vezes tá no crime. E aí eu ouvi de um funcionário, não, a reincidência é 20%, mas eu falei, opa, legal. Aí foi passando o tempo, a gente entrou na Casa Andorinhas. O que é a Casa Andorinhas? A Casa Andorinhas é o filtro. Então, o adolescente, ele vai pego, ele vai pra Andorinhas. Da Andorinhas, ele fica no máximo, lá na Andorinhas ele fica no máximo 45 dias. E aí depois ele vai pras outras casas, que vai de Campinas até... Lá é Lorena, né? Lá perto de Caraguá. Que são todas as casas que a Andorinhas filtra e manda os meninos de acordo com delito, idade e outros critérios lá que a gente não sabe muito. E aí lá na Andorinhas, um dos primeiros encontros, o que aconteceu? Encontramos lá dois meninos que estavam na outra casa, que tinham saído e voltaram para Andorinhas. Aí, e aconteceu outras vezes depois, a gente falou, opa, 20%. E eu falei, né? Porque eu conversei com o funcionário, falei, nossa, 20%. Acho que não é 20%. 80%. É o contrário. Eu acho que não é 20%. Então, qual que era o assunto mesmo? Era exatamente isso aí, do retorno. Do retorno.
Você acha que você conta com ele nessa sexta, aí ele na vai outra embora sexta e na outra ele tá sexta de voltando. volta lá. Exatamente. Então, a gente vê que é mais do que a gente imaginava antes, né? Inclusive, um menino saiu, o Léo foi até em um domingo na casa da tia onde ele estava, fizeram um culto lá. E aí, um dia depois, eu e mais um menino do projeto fomos lá almoçar com o menino. Eu falei, não, o menino saiu daqui falando em sonhos, falando em voltar a trabalhar, estudar. Chegamos lá pra almoçar com o menino. Cadê o menino? Almoçando com o menino. Ele na mesa vira pra gente e fala assim, vamos dar um jeito de sair daqui sem pagar. A gente já querendo dar um bala no restaurante. Só que ele não ia pagar. Eu e outro menino, a gente ia pagar o almoço pra ele. Vamos dar um jeito de sair daqui sem pagar. Eu falei, rapaz. Frustrou, galera. Olha a cabeça desse moleque. Nossa. Então é complicado, mas a gente tem sido confortado aí com os relatos dos funcionários e também com as reuniões ali. A gente vê, assim, uma honestidade em respostas dos meninos, sabe? Em um coração quebrantado ali muitas vezes. E também é Deus que faz, Deus que E que você acha faz. que o Estado peca onde aí? Aonde que o Estado deixa? Porque a gente vê uma incidência muito grande, cada vez maior, a educação no país, aí nós vamos entrar no ambiente político, que não é essa a nossa função aqui, a gente é tratar esse assunto como o assunto do Papo Reto, eu não estou aqui para falar de política, de governo, não é essa a nossa função. Mas você acha que o Estado tem ingerência total nisso ou não? Cara, eu acho assim, antes de eu entrar nesse trabalho fixamente, né? Eu dava aula de rap na Fundação Casa antes da minha conversão. Então já tinha um contato com o ambiente. Eu sempre falei uma coisa que eu não tinha conhecimento. Eu dizia que só mudou o nome. De FEBEM para Fundação Casa, só mudou o nome, é a mesma coisa. Errei. Falei besteira. Quando eu começo a trabalhar lá dentro, eu percebo que eu tinha falado besteira e eu nunca mais falei. Porque FEBEM era um grande centro que centralizava ali de 400 a 500 adolescentes no mesmo espaço para ser cuidado, coordenado, e aquilo era um caos. Era um caos. A ideia da Fundação Casa surge com o propósito de descentralizar. Então, hoje as casas têm, em média, 50 a 56 adolescentes dentro delas. É mais fácil o controle. É mais fácil. E é mais fácil também a questão da medida. Porque o que a Fundação Casa ela faz? Ela tem uma medida socioeducativa. Tem, Léo? Tem. Eles têm escola regular lá dentro. Eles têm cursos profissionalizantes lá dentro. Senac, várias frentes de projetos sociais que entram para dar palestra, oficina. Eles têm muitas coisas. É fato que a questão do Estado não consegue acolher e abraçar como um todo, porque, cara, é aquilo. Você tá mandando um embora pela porta de uma casa, tá chegando 4 pela porta da outra. E eu tô falando só de Campinas. A Casa Andorinhas, que o Caleb citou, que é o filtro, eu não sei como que os funcionários conseguem viver ali. Porque o adolescente fica ali de 10 a 45 dias, mas é uma rotação em tempo real. Agora pode estar chegando gente lá. Porque pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o adolescente pego, ele não pode ficar na delegacia. Então, ele vai pra delegacia, faz o BO e já é mandado pra lá direto. Então, ele pode chegar bêbado, ele pode chegar sob efeito de droga, ele pode chegar... Da forma que ele for pego, ele vai ser direcionado pra lá. E é intenso, é um negócio intenso. Então, eu digo que o trabalho das equipes, diretores, e aí quando eu falo equipe, é trazendo eles pra essa estrutura estadual, porque eles respondem pro Estado. Se não fosse o trabalho das casas, diretores, coordenadores, equipe pedagógica, psicólogos, terapeuta ocupacional, servidores, que são os funcionários que ficam na fronte lá dentro, administrando tudo, seria impossível uma ressocialização. Seria impossível. E eu nem tô falando do evangelho. Eu tô dizendo assim, como uma medida socioeducativa, se o menino tiver um entendimento de sair dessa vida, ele sai com a medida. A medida vai proporcionar bases para que ele mude de vida, vamos assim dizer. Certo. Eles têm portas abertas em cursos também. Cursos, fora, quando sai, né? Empresas que Eles têm portas contratam para É isso que eu ia encorajamento. falar com você. O Papo Reto hoje é patrocinado? Você tem... Não, hoje não. Você é remunerado? Não, na verdade... Você é remunerado, Caleb? Não. Enquanto o Papo Reto, todo mundo que faz parte da equipe, de qualquer uma das frentes do Papo Reto, ele é um trabalho 100% voluntário. Nós não temos apoio para as ações. Então, por exemplo, ano passado nós fizemos uma ação de Natal e nós demos uma cesta de Natal para cada funcionário da casa. Todo investimento próprio, mobilização de amigos. Eu Mas tenho se eu um amigo... quiser investir no Papo Reto, existe Hoje existe. um Hoje... canal onde é que Sim, eu sim. possa fazer isso? Sim, tem o próprio site. Hoje nós somos uma associação com CNPJ Aí quando eu tô aberto. falando eu aqui, eu tô olhando pra câmera lá, todos que qualquer estão nos pessoa que quiser assistindo, participar. o que quiser participar, senão vai falar que eu vou sair daqui, vou me cobrar. Mas eu acho que é importante citar, Carlão, a ideia de que
esse trabalho sendo silencioso, ele não deixa de ser poderoso, né? De novo. Olha, repete porque eu gostei da frase, hein? Olha lá, gostou da frase. Eu gostei da frase. O trabalho, silencioso. mesmo que ele seja silencioso, ele não deixa de ser poderoso. O evangelho é poderoso. Não é um conceito. Eu não estou indo lá levar uma ideologia positivista ou uma ideia positiva de que isso pode mudar a sua vida. Eu estou indo apresentar para eles a realidade de um Deus que se tornou tão acessível a eles a ponto de ser injusto a acessibilidade que ele dá. Por que injusto? Porque quem errou foi o homem, não foi Deus. Mas Deus desce num nível tão baixo para nos alcançar que é possível para qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Qualquer um que estiver nos assistindo agora. Talvez a pessoa está assistindo, mas não foi presa numa Fundação Casa, mas é presa na mentira, é presa no engano, é presa na... Qualquer outra coisa. O evangelho é poder de Deus para transformar qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Então a gente está ali, cara, e uma coisa interessante, né? Nós estamos lidando com um grupo de pessoas totalmente sóbrios. Eles não têm bebida, eles não têm droga, eles não têm rede social, eles não têm namoro. Eles só têm aquela realidade ali. Então ali a gente acessa quem o moleque de fato é. E várias vezes eu falo pra eles lá, eu falo, cara, eu não sei como seria encontrar você doidão lá fora. Eu não sei como seria um dia ser abordado por você lá fora. Eu não sei qual seria a reação. O que eu sei é que aqui você tá numa sobriedade que te convida a uma reflexão que pode mudar a sua vida. E aí essas conversas de perto dá acesso a conhecer coisas que outros não conheceriam, né? Léo, eu sou preso nisso. O meu vício é esse. Eu tenho dificuldade com isso. Eles dão nomes, porque eles se sentem num lugar seguro. Ali não tem um palanque, não tem um pastor que sobe num palanque para pregar de cima a baixo. Ali nós estamos nivelados. Nivelados. E nós vamos ali totalmente vulneráveis. Vulneráveis. A equipe que vai em vulnerabilidade. A gente prega, mas não é uma coisa que um fala e os outros ouvem. É uma troca. Pode haver um motim no momento que vocês estarem lá? Pô, com certeza. E tomara que se for acontecer um dia, seja quando a gente estiver lá. E não porque eu desejo um motim, mas se a gente estiver lá, muito mais chance de pacificar. Porque a presença de Deus, ela traz essa paz pro ambiente. Então, se tiver que ter um motim, que minha mãe não ouça isso. A minha mãe, a primeira vez que eu fui na Andorinhas, que eles presenciaram uma briga na Andorinhas. Foi a primeira briga, né, acho, lá do trabalho. Mas foi uma briga entre, acho que 2 meninos. Todo mundo tava meio que discutindo, mas foi entre 2 meninos lá. Que eles estavam sóbrios, aí me veio... Porque o cara que foi preso ali, por exemplo, pode ter por vício. E a falta do crack, ou sei lá, não gera ele ficar mais irritado sem... Eles tomam medicamentos. Mas eles são medicados, eles têm acompanhamento psicológico. Tá, porque eu imagino um cara... Porque eu, há 32 anos, vou falar até a data aqui para não me comprometer, eu fui viciado em cigarro. E o meu período para... É claro que veio a minha conversão, aí me contribuiu para me deixar de fumar, mas eu tinha um desespero quando faltava o cigarro. Eu brinco que tem lugares aqui de Campinas que deve ter o cigarro até hoje, porque eu comprava o cigarro, colocava o primeiro, vinha o arrependimento, falava, eu vou parar, eu tenho que parar, porque eu decidi que vou parar, jogava fora praticamente no mesmo lugar. Do dia de manhã, passava no posto, comprava outro, eu acho que eu fiquei um mês ali comprando e jogando fora, até que eu fui liberto de vez. Então, quando você falou dessa condição da criança chegar lá, eu fiquei imaginando se não existe ali o conflito. Principalmente na Andorinhas, né? Que é quando eles chegam. Que é, como o Léo falou, eles chegam do jeito que estão. E a emoção ali, a flor da pele, junta arrependimento, junta ódio, junta raiva, junta tudo. Indignação de estar preso. Exatamente. Não, vou embora. Vai dar 45 dias, tudo. O juiz vai me mandar embora, não vou ser transferido. Foi primeira vez que eu fui pra Andorinhas, eu falei, mãe, hoje eu tô indo numa casa nova lá. Casa nova, Andorinhas. Lá é o filtro, onde os meninos chegam a primeira vez. Então é o lugar onde mais pode ter briga. Nossa, ela mandou mensagem, era das 3h30, 5h30. 5h30 era a mensagem dela já lá. Tá tudo bem? Tudo bem. Até tô vendo, né? Tá tudo bem, tá tranquilo. Tudo bem. Vai voltar pra casa hoje. Vai voltar pra casa. Mas lá é o lugar onde as emoções estão, assim, a flor da pele. Tá aflorado lá. Mas legal, Léo, nós estamos indo já pro final aqui do nosso papo, reto, né? E gostoso a gente ficaria aqui o tempo todo batendo esse papo. Mas eu queria fazer uma pergunta para os dois aqui, deixar aquela mensagem que vocês falaram assim, essa mensagem eu quero passar um de cada vez, para não misturar aqui, né? Senão um fala. Mas o que você deixaria hoje de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, os adultos, que possam investir nesse projeto, que possam conhecer esse projeto de perto? Eu tenho a convivência com meu filho, que está lá e me fala das coisas, tenho o Caleb, que faz parte da nossa turminha ali, e você, que eu fiquei conhecendo agora,
prazerzaço conversar com você, porque o primeiro dia que eu conversei, eu falei pro Pedro, falei, não, tem que levar esse cara no podcast, porque vai dar bem. Então, você quer deixar algum recado? Quer começar? Começa. Eu acho que... Pode olhar para aquela câmera lá, ó, porque fica Essa bonito câmera? lá. Eu acho que assim como o Léo já citou também, a gente acredita nessa junção do poder do evangelho, atuando junto com a medida socioeducativa ali que eles fazem, que eles têm os cursos, a escola, vão professores lá e tudo que eles fazem. A gente acredita que o evangelho dentro, atuando junto com essas medidas, a gente pode ter resultados muito positivos lá dentro. E não só lá dentro, assim como o Léo falou, eu nunca esqueço de algo que o Léo falou lá dentro uma vez, que ele ouviu de algum amigo dele também, que é envolvido em cadeias, um projeto nas cadeias maiores, né, depois de fundação, que ele fala que existe o preso. Quem falou isso? Um amigo pastor. Que trabalha, né? Existe o preso, existe o preso livre, existe o livre preso e existe o livre. Então, existe o preso por cadeias e preso na alma, existe o preso por cadeias livre na alma, existe o livre de cadeias, mas preso na alma, e existe o livre de cadeias, mas liberto também através do evangelho. Então, eu acho que isso eu nunca esqueci, porque é o que a gente tá fazendo lá, né? A gente tá lá pra falar de um evangelho que liberta eles, naquele momento, na alma. E eles ainda não vão estar libertos de cadeias, mas para que quando eles saiam, para que quando eles saiam, eles vivam como livres de cadeias e livres da alma. Então, essa é a minha mensagem. Esteja orando por nós. Assim como o Carlão falou, invista, se você sentir que isso faz sentido para você, investir na vida desses meninos, investir no projeto, para que a gente continue lá dentro. E é isso. É isso que eu tenho para falar. Esse investimento eu vou completar, que não é só financeiro, pode investir pessoal também, né? Para crescer essa equipe de 23, Com virar certeza. 25, 30, 40, Com ser certeza. treinado, ser preparado para poder estar Com participando. Exatamente, hoje o Léo, eu falei na última reunião que a gente teve que quando eu comecei na Fundação Casa, você olha pro Léo e você fala, ele nasceu para isso. E é até legal falar isso, ele nasceu para isso. E o testemunho dele, quando ele conta, você vai ouvir que um pouco de tempo atrás, Deus chamou ele para estar integral no ministério. Então, hoje ele tem uma função aí muito específica no Papo Reto, e ele tá tá online full time. Tá online full time, com todo o tempo e esforço dele para cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer. Que legal. Léo. Cara, eu diria que é impressionante o que Deus tem feito e é um privilégio participar. Nós não somos heróis de nada, né? Tem uma expressão de Jesus assim que ela compromete, mas que ela nos traz de volta para um lugar devido. Depois de terem feito tudo, olhem para vocês e digam, servos inúteis. Não fizeram nada além do que era para ser feito. É óbvio que o inútil aqui não é de uma desvalorização da vida, mas é de alguém que tem um entendimento de que não fez por conta própria, de que não fez porque é bom demais, de que não fez porque se tornou um herói. Não. Nós estamos sendo privilegiados por Deus por estar envolvido com esse trabalho. Porque comigo ou semigo, Deus vai fazer o que ele tem que fazer e ele está me dando o privilégio de participar. Então, o que eu diria é que as pessoas que estão assistindo, elas se dessem o direito de ver o que Deus está fazendo muro fora das comunidades de fé. E eu não digo só a Fundação Casa, não. Às vezes a pessoa olha e fala, não, eu não me vejo lá, jamais eu entraria lá. Tem alguns que até nem concordam com o trabalho. E tá tudo bem. Não é sobre estar em um lugar específico. Mas é sobre saber o que Deus está fazendo além da reunião do domingo na comunidade local. Deus, ele é um Deus muito mais acessível ao outro do que a gente imagina. Então a gente tem visto equipantes, né, pessoas da equipe que chegam lá e falam, cara, eu estava com o meu ministério apagado e agora eu fui incendiado por Deus. Porque se passou a olhar para a realidade nua e crua, não apenas uma realidade local. Eu digo que o meu culto de domingo ele é afetado com a minha vida na missão de Deus durante a semana. Independente de onde seja, do lado de lá da rua ou do lado de lá do mundo, não importa. Deus está em missão. E ele me dá a oportunidade de participar. E no domingo, quando eu chego para cultuar, eu quero só adorar a Deus, louvar o nome dele, eu não tenho nem muita coisa a pedir, porque eu já estou inserido no que ele está fazendo. Então, quem quiser conhecer o trabalho, nós temos
Instagram da associação mesmo, que é o _ o Papo Reto. Tem o Instagram do Papo Reto Resgate. Agora, em julho, a gente lança o documentário, onde a graça abre as portas da alma, que é o tema do nosso trabalho lá dentro. No lançamento do documentário, nós vamos ter a participação de alguns funcionários da Fundação Casa, que vai ser o aniversário do Papo Reto na igreja. Alguns funcionários, inclusive adolescentes, estarão como atividade externa participando desse lançamento. E como o Caleb disse, ore por nós, né, que Deus possa mover o seu coração para orar, participar da maneira como te for possível. E é isso. Foi um privilégio estar aqui e afirmar novamente. A missão de Deus, ela alcança o que tem que ser alcançado, mas ela transforma quem já foi encontrado por ele. É uma via de mão dupla e é um privilégio participar do que Deus está fazendo. Que bom, que gostoso. Eu falaria com vocês aqui, o tempo é que hoje a gente tem que fazer cortes agora, né? Porque antes você sentava no sofá da sua casa e assistia um podcast de 1 hora. Hoje ninguém mais faz isso. Então a gente vai acabar sendo editado, cortado e colocar os melhores que a gente acha que é o melhor momento. De repente não é para nós, mas não é para quem está ouvindo. Mas eu fico muito feliz, Léo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o desafio, deixar os seus afazeres e vir aqui. Caleb, de última hora, né? Peguei o Caleb ontem no evento, de surpresa, falei, amanhã eu tô com o Léo, vamos. E tá aqui. Muito obrigado, Caleb. Muito obrigado de novo, Léo.